Muita gente tem falado sobre as pesquisas de aprovação do Lula. Se dá ruim pro Lula, tá muito pior para o Bolsonaro. Essa é a verdade. Porque pesquisa de aprovação, sinceramente, ela só serve pro centrão cobrar mais caro ou mais barato a fatura na hora de votar junto com o governo e aprovar as pautas que o governo deseja no Congresso. Porque o que importa mesmo são as pesquisas de intenção de votos para 2026. E saiu uma pesquisa agora da Quest muito interessante que mostra o seguinte: independentemente do candidato ser o Lula ou independentemente do candidato ser o Bolsonaro, o resultado é o mesmo. Lula foi testado contra Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, e Bolsonaro e Tarcísio têm os mesmos resultados. O que isso significa? Que o Bolsonaro não tem um monopólio da direita. Tanto que não tem que o Ronaldo Caiado, 4 dias depois da denúncia do Bolsonaro ser protocolada pela PGR ou ser aceita pela PGR, já lançou candidatura, deixando os bolsonaristas fulos. Por quê? Porque o candidato que, na ausência do Bolsonaro, conseguir ir ao segundo turno contra o Lula, ele vai ter aquela quantidade de votos, independentemente de ser Caiado, Tarcísio ou qualquer outro candidato. Ou seja, Bolsonaro não tem a hegemonia da direita. E o Caiado já se lançou como candidato. Só que ele vai ter problemas, o Ronaldo Caiado. Só que de todos os adversários do Lula, na minha opinião, o Caiado é o mais perigoso, porque ele tem entregas, diferentemente de Tarcísio de Freitas, que não tem nada. Qual a sua opinião sobre a aprovação do Lula? Por que ela está no patamar que ela está? E por que Lula, mesmo sendo rejeitado, é o favorito para vencer 2026? O que você acha do Caiado como candidato? Ele quer que o Bolsonaro se lasque? E o Tarcísio de Freitas tem chance de enfrentar o Lula? Gostou dos resultados da pesquisa? Quer Lula vitorioso? Então deixa o like no vídeo, porque se você não deixar o like, o Lula não vai ser eleito de novo. E se inscreva no canal. O Ronaldo Caiado, eu já quero começar com ele. Porque 4 dias depois do Bolsonaro ter sido denunciado à PGR, ele se lançou como candidato. E vai haver agora um evento no Carnaval, lá na Bahia, junto com a Semineto, com a galera da Operação Overclean. E ele vai fazer ali uma peregrinação pelo estado. Depois ele vai fazer uma peregrinação por vários outros estados. E os bolsonaristas viram esse anúncio do Caiado como sendo um oportunismo. Mas eu sinceramente não vejo como oportunismo do cara. Pode até ter sido, mas ele já vinha falando que iria fazer um evento de lançamento de pré-candidatura agora no Carnaval. Calhou de ser 4 dias depois da denúncia ser protocolada pela PGR. Então essa celeuma que os bolsonaristas estão fazendo tem justificativa, mas é porque eles querem manter a hegemonia em torno do Bolsonaro. Essa é a verdade. Falar que ele está sendo oportunista. Os bolsonaristas ficaram fulos da vida. Porque Caiado e Bolsonaro possuem divergências desde 2020. Você acha que o Caiado, bonitão daquele jeito, topetudo, Caiado é médico, já passou por muita coisa na política, vai querer se sujeitar ao Bolsonaro, que é o cara que admite que usa chip da bombada porque ele tem potência sexual? Ah, não vai! O Caiado e o Bolsonaro, eles têm divergências desde 2020, da época da pandemia. Porque aquela entrevista fatídica do Luiz Henrique Mandetta no Fantástico foi no Palácio das Esmeraldas, sede do governo de Goiás. Então tem esse problema. Só que o Caiado tem algumas questões. Primeiro, ele tá cassado. Então não adianta ele querer lançar candidatura porque ele tá cassado pelo TRE. Ah, vai poder botar recurso, tal, toda aquela coisa, mas hoje ele está cassado, está inelegível, não pode se candidatar para 2026. Só que de todos os adversários de Lula, Ronaldo Caiado é o mais perigoso. Porque se você for pegar, qual candidato de fato tem entrega? Zema tem entrega? Tem nada. Ficou chupando banana, chupador de banana, pô. Tarcísio tem entrega? A única coisa que ele tá entregando são corpos de pessoas pretas, com tiro nas costas. Ratinho Júnior? O que Ratinho Júnior entregou? Ser governador de direito no Paraná é fácil. E o Caiado, ele tem entrega, porque ele tem histórico. Ele tem um histórico político, já foi candidato à presidência em 1989. Tem o apoio do agronegócio. Ele é um político da velha guarda, não dessa nova leva bolsonarista ou de direita. Então o Caiado, de todos os candidatos, ele é aquele que é maior que os seus concorrentes. Não sei se ele conseguiria se viabilizar para ir ao segundo turno, mas ele teria condições. E nós temos que colocar na equação uma outra variável, que é o Pablo Marçal. Mas o Marçal foi cassado, exatamente. Exatamente. Pablo Marçal está inelegível, mas junto com o Gustavo Lima ele se filiou à União Brasil. Gustavo Lima não vai sair como candidato a presidente. Talvez como senador ou governo do estado. Talvez.
Governo de Goiás. Mas a questão é que o Pablo Marçal, na ausência do Bolsonaro, ele cresce nas pesquisas. E ele tem uma posição muito poderosa de cunho religioso. Porque o Marçal, ele segue aquele lifestyle evangélico que a gente está acompanhando e recentemente acabou viralizando nas redes sociais. Aquelas igrejas, aqueles templos evangélicos de alto padrão, principalmente em Balneário Camboriú. Que tem sola italiana, tem água com gás no início, de graça, tem todo um dress code das pessoas irem lá. Aí tem cânticos, louvores, jogo de LED, parece uma balada, cara. Então as pessoas parece que elas não vão lá para orar, mas sim para postarem nas redes sociais, porque existe esse lifestyle e o Marçal conversa com esse lifestyle. O Bolsonaro não, porque o bolsonarismo é um movimento político religioso. E o Marçal, ele pode puxar votos para o Ronaldo Caiado, tornando competitivo. E aí entra o problema para o Bolsonaro, que é o caso da pesquisa Quest. A pesquisa Quest, ela mostrou a aprovação do governo Lula tal discriminado por estados. E foi muito interessante isso, mas muito interessante mesmo. Porque quando você tem a pesquisa nacional, algumas informações podem ficar ali obscuras. Porque o Lula, ele tem, vamos supor, 40% contra 38% do Bolsonaro. No geral. Números que eu tô trazendo como exemplo, tá? Não são esses números reais. E depois o Lula pode ter 41 contra 37 do Tarcísio de Freitas. Muito parecido. Só que agora nós temos por estados. E o resultado de Lula no cenário de Lula contra Bolsonaro por estados e o cenário de Lula contra Tarcísio de Freitas por estados é o mesmo. O que eu quero dizer? Se o Lula tem 20 em São Paulo e o Bolsonaro tem 40, o Lula tem 21 em São Paulo e o Tarcísio tem 18. É uma diferença imperceptível dentro de margens de erro e principalmente pelo fato de Tarcísio não ser tão conhecido quanto o Bolsonaro. Então, independentemente do candidato que estiver enfrentando Lula ou Tarcísio ou Bolsonaro, ele tem a mesma quantidade de votos. A mesma. A diferença ali é no erro. Isso é muito importante. Independentemente do candidato, se é Tarcísio, se é Bolsonaro, se é Zema até, ou até mesmo Caiado, o resultado é o mesmo, o que mostra que Bolsonaro não possui a hegemonia que ele acha que possui a direita. Portanto, mesmo as pesquisas mostrando que o Lula tá mal, o que acontece é o seguinte, não uma disputa entre nome A e nome B, mas uma disputa que vai culminar e galvanizar entre direita e esquerda. E aquele candidato que for ao segundo turno contra o Lula vai ter essa porcentagem inicial. Então, o que o Caiado precisa é ir ao segundo turno. O Tarcísio de Freitas, ele já começou a ser escanteado dentro do PL, porque muita gente no partido defendia que ele deveria ser o candidato. Só que saiu pesquisa da Paraná Pesquisas mostrando que aquele, na ausência do Bolsonaro, que mais se aproxima de Lula é Michele. Isso é importante porque o Bolsonaro, ele torce o nariz nos bastidores para o Tarcísio. Porque ele acredita que ele não vai poder controlar o Tarcísio de Freitas como ele controlaria a Michele. Ele não vai conseguir fazer indicações. Ele não vai conseguir ser uma eminência parda. Essa é a verdade. Com o Tarcísio de Freitas lá. Com Michele seria diferente. Então nós estamos nessa disputa que enfraquece o Bolsonaro. Porque ele quer se vender como sendo o único candidato que tem condições de vencer Lula. Mas as pesquisas estão mostrando que não. Independentemente de quem for o candidato, o resultado tende a ser o mesmo em termos numéricos. Por isso que o PL avalia que é muito melhor para o partido o Bolsonaro estar preso. Porque com o Bolsonaro preso, o proselitismo político que pode ser feito em torno disso fica mais fácil, é facilitado. E o Bolsonaro atrapalha outras lideranças, à direita talvez até, surgirem. Situação ruim para o Bolsonaro, e tem gente que fala que o Lula tá péssimo. Se o Lula tá ruim, o Bolsonaro imagina como tá. Os caras estão loucos para puxar o tapete, para puxarem o tapete dele. E eu preciso limpar aqui, porque eu vi um negocinho no meu cabelo. Tô cheio de branco, hein?